Namastê! Cá estamos para mais uma mini aula do nosso curso de mitos relacionados ao yoga. Mas antes de começar a aula de hoje, deixa eu só fazer uma pequena prática aqui, só um minutinho. Tenho que exercitar a minha postura invertida. Tem outras opções também, mas melhor não ocupar muito tempo dessa minha mini aula, que já é pequena, com essas técnicas. Vamos falar delas ao invés de agora demonstrá-las. A ideia hoje é falar sobre mitos relacionados à prática das posturas invertidas. E aí, eu vou abordar numa única aula 4, conceitos que eu quero revisitar, talvez modificando um pouco a ideia que temos sobre isso. Primeiro, mito. A ideia de que as posturas invertidas estão ligadas ao yoga moderno, que são práticas que não aparecem, nas abordagens mais tradicionais. Segundo, aí uma afirmação que aparece na literatura tradicional de que as invertidas levam à imortalidade. Se você praticar Viparita Karani 3 horas por dia, logrará a imortalidade. E a gente vai falar que apesar dessa menção, o que se fala, o que se quer dizer com imortalidade nesse caso. Depois, entramos na parte mais, científica, ou, em meu ver, pseudocientífica, porque precisa ter embasamento na literatura científica para poder afirmar algo como científico. E a primeira é a ideia de que as posturas invertidas aumentam o fluxo sanguíneo cerebral e, por isso, podem ter efeitos muito interessantes. E a última, que as posturas invertidas trazem riscos bastante grandes de problemas sérios, como, por exemplo, acidente vascular cerebral. Tá? Então, eu quero aqui questionar um pouquinho tudo isso, falar um pouquinho dessas posturas, seus efeitos, seus riscos, que certamente há, mas talvez sejam também superdimensionados em nosso meio muitas vezes. Então, pensando no primeiro aspecto, são posturas modernas? Sim, algumas práticas dentro do yoga, elas vão se difundindo mais conforme avança-se nessa história, como já aqui falamos. E as invertidas se popularizam muito em tempos mais recentes, porém, a ideia de Viparita Karani, de uma ação invertida, é uma ideia já antiga. Ela é das mais antigas na literatura do Hatha Yoga em particular. Então, os textos mais antigos de Hatha Yoga, como Dattatreya Yoga Shastra, como Goraksha Shatakam, já falam de posturas invertidas. Já falam de você fazer uma posição em que a cabeça fique abaixo e as pernas lá para cima. Tá? Só que isto, nessa literatura mais original do Hatha Yoga, curiosamente, não é chamado de asana, é chamado de mudra, Viparita Karani mudra. Depois é que vem a se criar várias posturas com essas características. De várias maneiras elas podem ser executadas, inversões sobre os ombros, diretamente sobre a cabeça, com o apoio das mãos, com o apoio dos cotovelos, como eu fiz. E aí elas são normalmente mais chamadas de asanas hoje em dia. Tá? Agora, como a literatura tradicional justifica a necessidade dessas práticas? Então falam que essas práticas são importantes para reverter Amrita. Amrita é um néctar, significa negação da mortalidade, Mrita, morte, a negação disso. Amrita seria o néctar da imortalidade. E se diz nessa tradição que esse néctar está sediado aqui no nosso palato, na parte superior da nossa cavidade bucal, próximo, ao crânio, digamos, já na cabeça, e que esse néctar tende a gotejar, de acordo com a própria atração gravitacional. Ele vai gotejando, gotejando. E cada gota dele que cai, quando chega aqui na sede do elemento fogo, é consumida por esse fogo. Quando a última dessas gotas que estava aqui chega lá e é consumida pelo fogo, esta vida chega ao seu fim. Então o que se diz? Que as invertidas ajudam a manter o néctar na sua sede. E com isto, ajudam a manter o yogi mais saudável, jovial, longevo, tem uma série de questões ligadas a este simbolismo. Agora, quando a gente fala de imortalidade no yoga, na literatura tradicional do yoga, é bom lembrar que não se fala de imortalidade desse corpo. Se fala exatamente do caminho para a realização. E quando eu realizo em mim aquilo que de fato é imortal, eu atinjo a imortalidade, porque estou identificado com este aspecto
essencial do ser, tá? Que na visão tradicional é um aspecto invariável do ser humano, que independe do que acontece, das transformações que acontecem no nível físico, corporal, no nível prânico ou mesmo mental. Então, esta imortalidade, no caso, não é a imortalidade do corpo. Nenhum texto de yoga preconiza a imortalidade do corpo, tá? Então é bom que se entenda isso também. Porém, quando começa a se justificar fisiologicamente as inversões, sente-se a necessidade de buscar referências do conhecimento científico. E as pessoas vão justificar de várias maneiras. Qual a importância das inversões? Por que as fazemos? Às vezes até apesar dos seus riscos. Porque melhoram a drenagem dos tecidos? Sim, isto é notório. Então, qualquer posição que você coloca as pernas lá para o alto, por exemplo, vai melhorar a drenagem, né? Através do sistema venoso, do sistema linfático, dos tecidos das partes inferiores do corpo. Tá? Agora, eu posso melhorar, por exemplo, essa drenagem, esse retorno venoso, inclusive, dos membros inferiores só levantando as pernas. Precisa fazer inversão clássica. Então, para as pessoas que têm limitações, que têm, inclusive, contraindicações, como, por exemplo, o caso de hipertensos, pode-se fazer inversões mais brandas, né? Levantar as pernas no meio arado, depois apoiar os pés no chão, levantar a pé fazendo uma meia ponte, ou o que a gente popularmente chama de meia ponte. E com isso vai tendo também um pouco desses efeitos, tá? Que são importantes. Porém, uma das alegações mais recorrentes que eu vejo é alegar que aumenta o fluxo sanguíneo cerebral. E que isso pode justificar alegações da própria literatura tradicional de que a inversão vai deixar o praticante mais desperto, né? Vai, de certa maneira, mantê-lo com uma consciência renovada. E entendo que isso precisa ser melhor observado com base no que se conhece da investigação científica. Então, já em 1990, um estudioso chamado Chandra, ele verificou que as inversões não aumentam o fluxo sanguíneo cerebral. Tá? E surge aquela dúvida, mas como não aumenta? A gente fica lá de ponta cabeça, a cabeça fica vermelhinha. Quer dizer, uma coisa é fluxo sanguíneo na cabeça, outra é especificamente lá no cérebro. Para o fluxo sanguíneo chegar no cérebro, tem que passar, né, por barreiras, digamos, entrar na caixa craniana, diferente do sangue que está circulando aqui superficialmente, em toda a região subcutânea, por exemplo, em todos os músculos da face. E daí, corroborando esses achados de Chandra, já agora, recentemente em 2020, um outro pesquisador chamado David Cale, ele evidenciou mecanismos regulatórios do fluxo sanguíneo cerebral, lembrando que esses mecanismos regulatórios garantem estabilidade do fluxo sanguíneo cerebral, que praticamente não varia, esteja você em pé, sentado, deitado ou de ponta cabeça. Isso é exatamente para manter esse fluxo sanguíneo cerebral num padrão de maior estabilidade, para evitar riscos. Portanto, a ideia de que uma postura invertida, por aumentar muito o fluxo sanguíneo cerebral, possa trazer benefícios ou riscos, como o risco de AVC, é uma ideia que, de certa maneira, sofre algum abalo com estes achados. Mas aí pode-se dizer, mas o AVC pode ser consequência de um problema cervical. E aí você pressiona a artéria vertebral cervical e pode ter um AVC isquêmico. É possível isso? É. A gente entra na questão dos riscos das inversões. Então, de fato, as inversões aumentam o risco de AVC, de acidente vascular cerebral, ou melhor dizendo, acidente vascular encefálico? Eu diria que pode haver até um risco aumentado, mas não tão grande quanto muitas vezes se costuma dizer por aí. E vou citar também dados. Em 2009, Fishman e colaboradores fizeram na Universidade de Colômbia o maior levantamento sobre riscos das práticas de yoga, sobre lesões em práticas de yoga. Entrevistaram 33 mil pessoas de 34 países diferentes onde o yoga é muito praticado. E em todo esse trabalho, eles conseguiram relatos de 4 casos de acidente vascular cerebral associado à prática de yoga. Investigando esses casos, eles chegaram à conclusão de que 3 desses 4 casos estão relacionados aqui em inversões? Não. Estão relacionados a hiperextensões cervicais. E um 4º caso, indefinida a causa. Então, às vezes a gente vê professores de yoga muito preocupados com a inversão, porque pode ter um risco e tal.
e vão lá e dão uma postura do peixe sem ter cuidado com a execução do peixe, do camelo, né, do Hastottanasana, que acabam tendo uma hiperextensão cervical e que, se mantida por muito tempo em pessoas já com predisposição a um problema como a isquemia da artéria ligada à pressão da artéria vertebral, e essas pessoas podem estar muito mais risco, né, de um problema assim mais sério, estando numa postura como essa, do que propriamente numa inversão, tá? Mas aí vem aquelas outras questões. A gente sabe de casos de pessoas que morreram praticando yoga, praticando inversão, né? E temos que ter também um certo olhar um pouco mais atento para essas alegações, porque, por exemplo, o caso que eu mais conheço, mais citado, é de um surfista chamado Felipe Fyrich, se pronuncio corretamente o nome dele, que foi achado com o pescoço quebrado, né? E supostamente estaria praticando yoga. Mas o fato é que ninguém viu o que aconteceu, não tem testemunhas. Se deduz que ele estivesse praticando inversões, porque só isso poderia justificar uma fratura cervical em prática de yoga. E daí eu me pergunto, é muito provável sim que eu estivesse fazendo alguma inversão, mas o que será que ele estava fazendo dentro das variações que temos de inversões? Tem técnicas muito mais seguras, outras bem mais desafiadoras e com riscos maiores. Então, será que não estava tentando se equilibrar só sobre a cabeça, sem o apoio das mãos? Tem gente que treina isso. Uma instabilidade pode levar você a tentar se equilibrar usando só a cervical, e isso sim é um risco enorme, tá? Será que ele estava tentando fazer um escorpião e aí caiu por cima da própria cabeça, levando o corpo todo a uma extensão sobre a cabeça e o pescoço? Quer dizer, a gente fica conjecturando, mas de fato não se sabe o que aconteceu com este surfista que, infelizmente, né, veio a falecer praticando yoga lá em Belize, onde ele morava. Agora, é importante que a gente tenha certos cuidados, sim, certos critérios, respeitando-se contraindicações. As invertidas, como outras técnicas, têm suas contraindicações, a gente vai ter que respeitar essas contraindicações. Não é todo mundo que pode fazer, não é todo mundo que deve fazer, não é todo mundo que vai ter benefícios fazendo. Mas respeitadas essas contraindicações, e a pessoa conhecendo muito bem o seu corpo, e você conhecendo o seu aluno, sua aluna, usando a técnica correta de execução, eu diria que os riscos são mínimos, tá? E podemos colher benefícios destas técnicas como de outras que nós fazemos no repertório de práticas do yoga. Então, agradeço a sua presença aí. Se gostou, dá um like, tem que ficar por aqui e nos aguarde para mais uma aula na semana que vem. Namastê!